Oi, amores, tudo bem? Bom, resolvi passar por aqui para falar com vocês porque é, eu tive algumas sessões de coaching hoje e eu tenho visto muita ansiedade entre os meus clientes de coaching. Eu acho que era esperado e natural, né, dentro do momento que a gente está vivendo, mas não só entre os meus clientes de coaching, na verdade, os meus clientes minhas famílias, as famílias com as quais eu trabalho, como psicóloga aqui nos Estados Unidos, também estão passando por momentos de muita ansiedade, por causa de toda essa situação da quarentena, do vírus, né, e de tudo isso que a gente está vivendo. É importante ter em mente, óbvio, que os meus clientes eles estão majoritariamente situados fora do Brasil, né? Então, os meus clientes não estão no Brasil e eu sei que no Brasil existe muita divisão a respeito da verdade sobre a pandemia, da verdade sobre o vírus. Tem muita gente achando que tem a ver com golpe político e etc. Então, assim, vim aqui falar com vocês sobre isso. Esse vídeo vai servir a quem tiver que servir, né? Quem não estiver levando a sério a pandemia, ou que a pandemia não é tão séria no Brasil, não precisa nem continuar assistindo, porque é sobre isso que eu vou falar aqui. Mas pra quê? Pro resto do pessoal, né? Pra quem tá realmente ansioso com o que tá acontecendo, com o que vem por aí, o que a gente pode esperar e etc. Esse vídeo é pra você. Assim, as pessoas, eu acho que a maior ansiedade que eu vejo nas pessoas tem a ver com a questão da falta de controle. De repente, a gente foi tirado das nossas vidas, a gente foi alienado das nossas próprias vidas, né? E a gente foi obrigado a ficar de castigo em casa, né? A trabalhar remotamente, a fazer tudo remotamente. Então, assim, algumas pessoas sabem que fazem coaching comigo e sabem que eu sou astróloga, me perguntam, né? O que a astrologia tem a dizer sobre isso? Eu já falei sobre isso num outro vídeo aqui, né? Assim, a astrologia sabia da pandemia e tal. A astrologia sabia que duas coisas. Primeiro, que 2020 seria um ano que seria um divisor de águas. E segundo, que haveria uma grande crise econômica. A gente não sabia necessariamente que seria por causa de uma pandemia. A gente sabia, no entanto, que era um ano extremamente crítico para a humanidade, né? Vários elementos, vários fatores no céu indicavam isso. A gente sabia porque seria finalização do ciclo entre Saturno e Plutão, que estiveram em conjunção em Capricórnio, né? Se encontrando e desencontrando aí pelos últimos 2 anos e meio. A Plutão já está em Capricórnio há muito tempo, mas Saturno passou nos últimos 2 anos e meio e eles tiveram alguns encontros. A gente sabia que 2020 seriam os últimos encontros entre eles, e geralmente a gente sente trânsitos entre planetas lentos quando acontece o último encontro deles. A gente sabia também que haveria uma conjunção a 0 grau de Aquário entre Júpiter e Saturno no final do ano, que daria início a um novo ciclo de encontros entre Júpiter e Saturno, que agora vai ocorrer daqui para frente por vários anos em signos de ar, colocando muita ênfase nesse elemento, né? Nos últimos vários anos aconteceu em signos de terra. Então, a gente tinha vários indicadores de que de que 2020 seria um divisor de águas. E em relação à questão financeira, a gente tinha indicadores, porque historicamente a gente vê, né, Saturno-Plutão em situações muito extremas, economicamente e socialmente, e ano que vem a gente tem a primeira de várias quadraturas entre Saturno e Urano, né? Saturno vai estar em Aquário, Urano em Touro. E os períodos de grande crise financeira geralmente acontecem quando esses dois signos, de alguma forma, se encontram em aspecto tenso no céu. Tudo isso para dizer que eu acho que, assim, né, como coletividade, a gente vem plasmando esse medo do invisível há muito tempo. Eu acho que isso se manifestou de várias formas ao redor do mundo, vem se manifestando há muitos anos. A gente começou, assim, se eu for falar do meu tempo viva, né, eu sou de 77, mas se a gente for falar de eventos mais recentes, eu acho que a gente tem aí o 11 de setembro,
que foi um divisor de águas, né? E que deixou muito claro pra gente a ameaça do invisível, a ameaça daquilo que a gente não sabe de onde vai vir, né? E como pode nos atingir, mas que pode chegar e mudar a nossa vida completamente, né? A gente teve... e depois disso, o mundo passou a viver com medo, a gente passou... Nunca mais pudemos fazer uma viagem de avião sem passar por... profunda inspeção, né? E a gente sempre tem o medo do invisível. No Brasil, isso se manifesta como medo do fascismo, para quem é contra o governo, como medo do comunismo, para quem é a favor do governo. Aqui nos Estados Unidos se manifesta pela presença, né, social de atiradores nos colégios, né? Que a gente não sabe quando que o nosso filho vai para o colégio, se ele vai voltar saudável, se ele vai voltar vivo, se a gente vai receber uma notícia, a questão dos ensaios que vive se fazendo em colégio, se vier um atirador, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Sempre existe, eu acho que coletivamente a gente vem pensando e plasmando, a gente criou uma ameaça invisível para quem acredita que a nossa vida e o nosso universo a gente cria a partir de quem a gente é e a partir das nossas crenças. A gente vem criando essa ameaça invisível, né? E essa ameaça invisível eu vejo dessa forma. Eu acho que ela tá aí, ela tá manifesta. Realmente agora existe uma ameaça invisível. Que realmente agora a gente tá obrigado a ficar trancado dentro de casa por conta dessa ameaça invisível e a gente vai ter que lidar com as consequências dessa ameaça invisível. Márcia, mas eu tenho medo de que a minha vida nunca mais volte a ser a mesma, né? Hoje eu ouvi isso de uma cliente. Gente, a sua vida nunca mais vai voltar a ser a mesma. Não existe voltar a ser o mesmo. Eu acho que se a gente conseguir incorporar isso agora, vai ficar mais fácil da gente lidar com a nova realidade que a gente está vivendo. Não existe voltar a ser o mesmo. Nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Isso não significa que vai ser melhor ou pior, né? Mas vai ser diferente. Saturno em Aquário indica isso, né? Indica um approach a questões sociais muito mais responsável, indica novas regras, novas regulamentações sociais, e indica um foco muito grande também de profissionais da área, pessoas de nome, autoridades, buscando criar soluções, né, que de repente sejam inventivas e criativas e que não existam até agora. Então, assim, não existe voltar ao que era antes. Isso é um 9 de setembro, existe um antes e um depois disso, deste momento, existe. Como vai ser esse depois, eu não sei. Houve um antes e um depois com o 9 de setembro, mas eu acho que a gente precisa não perder de vista duas coisas. Primeiro, o ser humano como espécie, nós somos muito adaptáveis. Como espécie, a gente consegue se alinhar muito ao nosso meio. Por isso a gente sobreviveu, né? Então, eu acho que a gente vai também passar por esse momento e a gente vai se adaptar. A gente precisa lembrar que, embora Saturno esteja entrando em Aquário no ano que vem, e ele vai trazer novas regras sociais, né? A gente vai ter que abraçar algumas questões sociais com muito mais seriedade, e isso vai se desenvolver pelos próximos 3 anos, até 2023. Júpiter também vai entrar em Aquário. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente vai ter que se adaptar, que a gente vai ter mais restrições, a gente vai encontrar uma forma de ser feliz, Júpiter, com essas restrições. Júpiter vai fazer quadratura a Urano, a gente vai ter mudanças inesperadas. Mas Júpiter quadrado Urano, ele também fala de sorte, então ele fala de mudanças que, ainda que aconteçam, que sejam inesperadas, que sejam bruscas, né, acabam nos favorecendo de alguma forma. A gente vai encontrar uma forma de se divertir, eu acho. A gente vai encontrar uma forma de ser feliz. Eu não tô dizendo que a gente não vai ter mais vida social, eu não tô dizendo que tudo vai ser feito virtualmente, mas talvez agora existam novas regras pra gente viver socialmente. Talvez por um tempo a gente tenha que lidar com essas regras. Hoje saiu no jornal aqui que Júpiter-Plutão, né? Eu associei a Júpiter-Plutão, mas saiu no jornal que os números de hospitalizações nos Estados Unidos, em Nova York, que é um dos epicentros, tá reduzindo, e o número de internações
na UTI estão reduzindo. Embora segunda-feira tenha sido o dia com o maior número de mortos até agora, o fato de que o número de hospitalizações está reduzindo significa que a quarentena está dando os seus resultados e nos dá motivo para ser um pouco mais esperançoso. Talvez, sim, a quarentena agora em princípio é até 30 de abril, mas quem sabe a partir de 30 de abril, embora não haja um relaxamento total, a gente possa começar a liberar alguns grupos de pessoas para circular, né? É uma possibilidade. Eu acho que isso resolveu o que tá... Não, eu não acho, porque se o que aconteceu hoje, se o que saiu na notícia hoje é fruto da conjunção entre Júpiter e Plutão, que, como eu falei, né, ela tinha esse elemento que ou podia ser muito bom para coisas muito boas ou muito ruim, né? Júpiter expande, ele não tem muito a questão do critério ético, ele não escolhe, ele expande. Se foi esse o caso... Júpiter e Plutão vão se encontrar em movimento retrógrado. Então, a gente ainda vai ver um retorno, um retrocesso. Lembra? Quando é retrógrado, a gente tem que voltar e falar assim, peraí, eu fiz bem o meu trabalho, mas faltou focar nessa área aqui. Então, talvez a gente, como sociedade, a gente esteja fazendo um ótimo trabalho até agora, mas ainda haja alguma área que a gente não focou e que a gente vai ter que voltar a focar e a olhar. E até o final de 2020, a gente vai ter essa dança entre idas e vindas. Então, eu não acho que é uma solução definitiva. Eu não acho que o problema está resolvido. Mas eu acho que me deu motivo para ficar esperançosa, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso pra vocês sim, é difícil a gente ficar se sentir tão sem controle. Mas talvez, se você aceitar que você não tem controle e entregar, fique mais fácil lidar, né? Não, nós não temos controle. Realmente, nós não temos controle. A única coisa que a gente pode controlar é as decisões que a gente toma em relação a sair de casa, ficar em casa. Esse é o tipo de decisão que a gente pode controlar. Mas até aí vai. Mais do que isso, você não tem como, né? Então, assim, vamos tentar não ficar projetando pro futuro coisas negativas no sentido de... Não é projetar coisas negativas necessariamente, mas no sentido de... Mas, cara, e se piorar, né? Não, e se piorar? Se piorar, quando piorar, a gente vai lidar com isso. Vamos vivendo agora. Porque o que a gente tem hoje já tá ruim. Então, assim, vamos vivendo agora. Outra coisa, não acho que seja uma boa se alienar das notícias, mas acho também que é importante a gente prestar atenção nas notícias positivas que estão decorrendo dessa quarentena, porque tem coisas boas acontecendo também, né? Como a gente eu mencionei no vídeo anterior a respeito da limpeza dos canais de Veneza, da limpeza da poluição do ar na China. A China hoje liberou a quarentena em Wuhan, que foi onde a contaminação começou, né? Então vamos ver o que vai acontecer com isso. Agora os cidadãos têm um código que precisa ser escaneado para provar que eles podem estar circulando, né? Mas vamos ver como é que vai acontecer, o que isso vai fazer com os números da China. A gente não sabe, mas isso daí é um ensaio pra gente ver como é que a gente vai ficar. Vamos tentar não projetar, né? E se acontecer isso? Já tá ruim do jeito que tá, a gente não precisa de outras projeções. Vamos ficar no hoje. Outra coisa, se você ficar buscando elementos externos pra te dar paz e tranquilidade, você vai cair. Não tem elemento externo pra te dar paz e tranquilidade, tem que buscar aqui dentro, sabe? A paz e a tranquilidade que você busca tá dentro de você. Então, assim, não adianta falar, caraca, mas o governo não me dá uma informação correta, eu não posso confiar Não, você não pode confiar em ninguém. A única coisa que você pode confiar é na sua capacidade de se silenciar e de ouvir a sua voz interior. Essa é a única coisa com a qual você pode contar. E por fim, eu quero lembrar vocês, cara, que tudo passa. Por pior que o momento seja, tá? Tudo passa. E esse momento também vai passar. Porque tudo na vida são ciclos. O bom passa e o ruim passa. E isso tem muito da filosofia budista. A gente precisa entender a vida, olhar para a vida com um pouco mais de desapego e entender que nada, a gente nunca fica no alto o tempo todo e a gente nunca fica no baixo o tempo todo. Então, que a única coisa sobre a qual você tem controle é sobre você e sobre como você vai se deixar influenciar e afetar pelos ciclos da vida. Você pode funcionar como uma bola na mão do ciclo da vida, onde se subir você sobe, se descer você baixa, ou você pode ficar mais imparcial e viver cada um dos ciclos sabendo que existe um final para absolutamente todos os ciclos.
Acho que basicamente é isso. Espero que isso ajude vocês. Se vocês estiverem precisando de ferramentas para administrar a ansiedade, eu tenho ferramentas, majoritariamente as minhas ferramentas são em inglês. Me fala, eu mando para você por DM, por e-mail, para você fazer alguns exercícios que possam ajudar a administrar a ansiedade, tá? Mas eu recomendo muito essa questão do retorno pro interior e da gente parar para prestar atenção no que tá acontecendo agora, porque hoje a gente tá valorizando coisas que a gente não valorizava antes e que a gente tinha disponível e que agora a gente sente falta. Então vamos prestar atenção nisso, tá bom? Um beijo enorme pra vocês.